né? Um estuprador, na visão da esquerda, é uma pessoa que tem condição de se recuperar e voltar a conviver em sociedade. O sujeito pegou a mulher, amarrou no carro e arrastou no asfalto, é um sujeito que tem condição de conviver em sociedade. Quando a gente aprovou um relatório para endurecer o cumprimento de pena, quem comete homicídio, quem comete o feminicídio, quem comete estupro, a esquerda pediu pra gente, mais especificamente o PSOL, pra que só fosse na reincidência. Então, peraí, como é que você defende mulher querendo suspender rede social e criminalizar discurso religioso e piada, mas dizendo que só pode endurecer o cumprimento de pena se o estuprador estuprar duas mulheres, se o feminicida matar a segunda mulher? Isso é completamente incompatível. O discurso garantista, o discurso de ressocialização deles, implica dizer que o estuprador e o feminicida ficam menos tempo na cadeia, porque eles podem ser ressocializados. Na minha avaliação, o homicida, o feminicida, o estuprador tem que ter ou pena de morte ou prisão perpétua, pena de trabalho forçado, ficar dentro da cadeia lá com a picareta quebrando pedra. Agora, na visão da esquerda, ele é um sujeito que pode ser ressocializado. Kim, vamos começar aqui, né? Falando, eu, por exemplo, não te entrevisto desde 2017, já faz quase 10 anos. Olha você só. não era deputado, né? Você era líder do MBL, e eu quero fazer uma pergunta pra você nesse cenário. O que mudou na política e no Kim de 2017 pra cá? Começando na política, que acho que é mais fácil, Bom, a gente tinha acabado de sair do impeachment, né? Nós tínhamos, naquela época, eu me lembro que a gente tinha saído da eleição de 2016, eleição municipal, inclusive a primeira que o MBL teve candidatos em vários partidos, né? Porque nós não tínhamos um partido próprio. E naquela época o PT estava absolutamente destruído, né? Pós-impeachment, eu me lembro na campanha de 16, os candidatos à prefeitura do PT escondiam o vermelho, escondiam a estrela, né? Acho que foi o momento de maior baixa que eles tiveram, né? E que eles perderam a maior quantidade de prefeitos. Muitos prefeitos de esquerda preferiram ir pro PDT, pro PSB, para partidos que tinham uma imagem mais light, por assim dizer, do que o PT, que estava muito queimado naquela época da Lava Jato, e a gente tinha uma grande esperança, né? E é uma coisa que eu sempre digo, né? Naquela época, o Dirceu, pós-impeachment, dizia que o PT ia ficar pelo menos 16 anos fora do poder, né? Só que o Dirceu não contava com o presente chamado Jair Bolsonaro, que foi capaz de ressuscitar o PT com as suas contradições dentro do governo, com as suas traições em relação à pauta da direita e com a negligência criminosa que a gente viu na pandemia também, né? Desde então, a gente para nesse enfrentamento ali de Lula e Bolsonaro. Acho que a gente chega no fim desse ciclo agora, nessa eleição. Inevitavelmente, qualquer coisa que acontecer representa ali no mínimo um início de fim de petismo e de bolsonarismo, porque, ou pelo menos de lulismo, porque é a última eleição do Lula, ganhando ou perdendo, ele não disputa mais. E Flávio Bolsonaro também sinto um desgaste muito grande, pelo que a gente escuta, muita coisa ainda vai sair dele, então eu não acho que ele sobreviva bem também a esse ciclo eleitoral. A gente chega num momento agora em que, tanto no polo da esquerda como no polo da direita, a tendência é que seja substituído tanto o lulismo quanto o bolsonarismo, e a gente disputa dentro do campo da direita ocupar esse polo que a gente acredita que durante toda a nossa trajetória demonstramos coerência, demonstramos perder popularidade, perder apoio, perder militância tomando as decisões corretas, apesar de impopulares, e essa é a disputa que a gente faz hoje. Em relação ao Kim que você falou, eu não gosto de falar de mim mesmo na terceira pessoa, mas eu acho que e eu tenho também uma péssima capacidade de autoavaliação, né? Mas o que eu posso te dizer, por cima, por assim dizer, que eu ganhei muita experiência, né, dentro do parlamento, com todos os defeitos, e são muitos, que o Congresso Nacional tem, é uma escola, né, principalmente para quem está disposto a aprender, tanto do ponto de vista político, né, do ponto de vista de você aprender a levar as pautas em frente, a você negociar quando você não tem nada, praticamente nada a oferecer, né, porque nunca fui governo, nunca tive cargo, nunca tive emenda, nunca tive nada a oferecer, mas ainda assim consegui aprovar projetos importantes. Nessa semana mesmo aprovei um projeto para suspensão de prescrição em caso de condenados fugitivos, mesmo sem ter nada, como eu coloquei, nenhum cargo como moeda de troca para levar em frente, só a capacidade de articulação e também utilizar e ser um estudioso do regimento interno da Câmara, que também te dá instrumentos para você avançar com pautas ou barrar pautas. Então, eu ganhei uma experiência política durante todo esse tempo, mas também ganhei e sempre fiz questão de me cercar de pessoas melhores do que eu e mais técnicas e mais profundas em vários setores. Eu acho que esse é o principal privilégio de você ser deputado, o privilégio que pouquíssimos utilizam porque não consideram um privilégio, consideram um ônus, consideram uma chatice, que é você ter a capacidade de estudar e de ter aulas e de aprender com técnicos muito competentes. Então, dentro da Câmara, a gente tem técnicos que vieram do Tesouro, da Receita Federal, do Banco Central, do Superior Tribunal de Justiça, e todos eles especialistas nas mais diversas pautas, e que eu sempre me consulto, e acho que isso é um dos, como eu coloquei, um dos maiores privilégios que se pode ter, você ter acesso aos maiores especialistas do país nas principais áreas, sempre que alguma matéria vai a plenário, vai a votação. Eu acho que uma das matérias que eu mais aprendi e que eu mais me aprofundei foi quando eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Foram 2 anos de estudo, foram 2 anos de contato com os maiores técnicos do país, que defendiam pontos de vista diferentes, os técnicos da indústria, da infraestrutura, do meio ambiente, do agronegócio. Então,
ter essa possibilidade de você debater matérias, pelo menos da minha iniciativa, né? Porque eu não sou responsável pelos outros parlamentares, mas de maneira mais aprofundada, de maneira mais técnica, eu acho que isso é muito positivo, né? Deputado, você é um deputado reconhecido por estudar, não só por seus aliados, mas também por seus opositores. A gente conversa com deputados da esquerda que reconhecem que você estuda as matérias que vota, enfim, leva a sério o trabalho parlamentar. Outro ponto característico seu é a preocupação com o orçamento. O que você já apresentou propostas para reduzir apartamentos funcionais? As emendas, recentemente, você vai lá, entrega a emenda e fiscaliza. Dá um panorama para a gente do que tem que mudar para que o orçamento público seja levado mais a sério pelos políticos. Bom, eu acho que existem dois aspectos diferentes da sua pergunta, né? Primeiro, como criar um incentivo político para que a maior parte da classe política leve o orçamento a sério. E depois, o que a gente precisa ter de estrutura de orçamento para, enfim, melhorar a gestão das contas públicas. E uma pergunta mais pontual que você fez sobre apartamento funcional. Um dos primeiros projetos que eu apresentei, inclusive apoiado ali em conjunto com o deputado Mendonça Filho, foi da venda dos apartamentos funcionais para reverter isso para o Fundo de Educação Básica, né? A venda dos apartamentos representaria aí 2 bilhões de reais, né, em ativos, né, em arrecadação, que a gente poderia reverter isso para a educação básica, mas evidentemente essa é uma pauta que não avançou no Congresso porque a maioria esmagadora dos deputados utilizam. Eu nunca utilizei apartamento funcional, nem auxílio moradia, nem carro, nem motorista, nem gasolina, nem alimentação, mas infelizmente essa a minha postura não se reflete na maior parte dos parlamentares, mas todo que é tipo de projetos contra privilégios, e eu fiz questão de não só eu pessoalmente dar o exemplo, mas também apresentar, né, os primeiros projetos de corte de privilégios foram corte de privilégios dos deputados, justamente para me dar legitimidade depois para partir para cima dos privilégios do Ministério Público e do Judiciário, né? Não teve nenhum parlamentar que tenha apoiado, por exemplo, essa proposta dos apartamentos funcionais? A do apartamento funcional vai, quando muito, uns 40 deputados, quando a gente precisaria aí de 257 votos, então a gente está muito distante de ter essa realidade. Foi um parto para eu conseguir apresentar uma PEC para cortar super salários, né? Eu demorei 2 anos para coletar 171 assinaturas, né? Eu vejo outros deputados coletando assinaturas para outras PECs com uma facilidade muito maior. Então, realmente uma luta muito difícil, mas eu apresentei, né, no ano passado, uma PEC de equilíbrio fiscal que trata tanto da estrutura do orçamento como do incentivo para a classe política tratar o orçamento de maneira mais responsável. Porque a maior parte dos deputados é do que a gente chama de centrão, né? Que não tem nenhuma posição política, que não tem nenhuma ideologia, que precisa votar junto com o governo para receber emendas em troca, inaugurar obras nos seus redutos e se reelegerem, né? A gente está falando aí, eu chutaria cerca de 350 deputados, né? Ou seja, um quórum para mudar a nossa Constituição, né? Que seria de 308, a gente tem 350 que fazem parte desse grupo do centrão. Eles estão preocupados em ter orçamento para suas bases. Eu até brinco de vez em quando no plenário, né, falando, né, tirando sarro dos outros deputados que têm outros pré-candidatos à presidência da República, falando, olha, você vai ser base do Renan Santos, né? E aí alguns me respondem, claro, eu sou base de todos. Então, sou o governo, né? De qualquer não forma. importa quem tá ali, eu sou o governo. Então, a solução que a gente dá, assim, para mim, no mundo ideal, pro Renan também, não deveria haver emenda, né? Porque não é papel de deputado executar o orçamento. Quando você vai em países desenvolvidos, ou isso é muito mal visto dos deputados que fazem isso, ou isso sequer existe, né? Porque o papel do deputado é legislar, é estar junto de uma agenda, né? Se você quer participar do governo, se você quer ter um ministério, você será parte da base e você vai compartilhar da responsabilidade do ônus e do bônus de ser governo. Quando tiver proposta impopular, você vai estar junto. Quando tiver proposta popular, você vai crescer junto. É o que acontece no mundo desenvolvido. Infelizmente, né, no Brasil, a lógica não é essa, não se compartilha a responsabilidade do governo com quem é da base no parlamento, mas você tem essa entrega de emendas. Então, no mundo ideal, você acabaria. Mas como a gente sabe que nós não estamos no mundo ideal, o incentivo que a gente propõe criar para que o parlamento seja mais responsável com as contas públicas é desvincular da receita corrente líquida as emendas parlamentares. Então, hoje, qual que é o incentivo que os deputados têm? Quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem para inaugurar no seu reduto eleitoral. A gente quer mudar essa vinculação. A gente quer vincular as emendas parlamentares ao espaço livre, ao espaço discricionário do orçamento. Então, o incentivo deixa de ser quanto mais você arrecadar, mais emenda você tem, para ser quanto mais gasto obrigatório você cortar, mais emenda você tem. Então, a gente utiliza o incentivo não ideológico, né, do centrão de ter mais emendas para uma causa republicana e ideológica de ter responsabilidade fiscal, cortando o gasto obrigatório. Então, quanto mais responsável fiscalmente for o Congresso, mais emendas ele vai ter e, portanto, com mais facilidade ele vai inaugurar obras no seu reduto eleitoral. Acho que essa mudança de lógica cria um incentivo, né, benéfico para que a gente tenha contas públicas mais controladas, para que a gente tenha condição de baixar juros e desenvolver o nosso país e ter mais margem para investimento público, que é a nossa principal defesa, né? Ter dinheiro para investir em infraestrutura, em ciência e tecnologia, né? Em desenvolvimento e incentivo de ter uma inteligência artificial
policial nacional, que é uma das nossas defesas, né? Em aumentar o valor agregado que nós colocamos nos nossos produtos, em ter capacidade de investimento público para desenvolvimento nacional e processamento de terras raras. Então, abrir espaço no orçamento não é só uma questão de ter as contas equilibradas. Ter a conta equilibrada não é um fim em si mesmo. Ter a conta equilibrada é um meio para você abrir espaço de investimento e fazer com que o país se desenvolva. Então, a nossa proposta para mudar o incentivo político, resumindo aí a resposta para a sua pergunta, é ter essa desvinculação da receita e passar para a despesa livre. Deputado, você, Renan Santos, batem muito em Flávio Bolsonaro. É possível ter votos nessa eleição sem o eleitorado de Bolsonaro? É que o eleitorado do Bolsonaro, ele não é bolsonarista, né? Existe, a maior parte do eleitor do Bolsonaro, ele faz voto útil contra o PT. Né? Ele não vota porque morre de amores pelo Flávio. Ele vota porque acha que ele é a opção mais viável por estar hoje na frente das pesquisas para derrotar o PT. Então, não é possível a gente vencer as eleições sem o eleitorado que hoje declara o voto no Flávio Bolsonaro. Agora, isso não significa que nós pretendemos, digamos assim, vencer esse eleitorado com a estratégia de submissão do Zema ou do Caiado, que sempre foram governadores que nunca deram um pio contra o Bolsonaro. Houve só um momento que o Caiado, durante a pandemia, fez uma crítica ao Bolsonaro, mas logo depois baixou o tom, né? Então os dois nunca fizeram questão de marcar qualquer posição em relação ao governo do Jair. Agora, né, o Zema, eu acho que tá perigando não ser candidato, do tanto que ele tá apanhando do próprio Novo, e o Caiado tá começando a subir o tom em relação ao Flávio. Eu não acho que criticar o Flávio, mostrar que ele é ladrão, mostrar que ele é despreparado, mostrar que ele não tem proposta, mostrar que, assim, realmente, que eu não quero utilizar um adjetivo mais forte aqui, mas o Flávio, ele tem problemas cognitivos insanáveis, assim. Ele tem uma dificuldade de construção de raciocínio, ele tem uma dificuldade de expor qualquer ideia. Primeiro, ele não tem ideia. Se ele tivesse, eu duvido da capacidade dele de explicar essa ideia. Então, assim, eu realmente não acredito que, colocando essas críticas ao Flávio que são verdadeiras, a gente vai perder um eleitorado que hoje faz voto útil no Flávio, que é a maioria esmagadora do eleitor que declara voto nele hoje. Então você tem essa análise, que o eleitor que declara voto no Flávio, ele não é de raiz bolsonarista, ele vota pelo voto útil. Você tem essa visão? Tem, perfeito. Assim, tem pesquisas, eu acho que a que saiu antes do Poder 360, acho que foi a Quest, né? Quest mostrou, ontem. Acho que tinha 30%, salvo engano, do eleitorado que não queria nem Lula nem Bolsonaro. Agora, um outro dado, né, do Poder 360 é de que 17% do eleitorado escolheu seu candidato por rejeitar o outro, né? Não por gostar do seu. Então, assim, a gente tem vários dados de várias pesquisas e movimento em rede também, que a gente considera bastante, que mostram que existe um eleitorado muito aberto a substituir o Flávio como candidato, que se nós mostramos que a gente tem a capacidade não só de derrotar o Lula, mas de, diferente do Flávio, fazer um governo que vai transformar radicalmente o nosso país, e não só fazer remendos, e não só evitar temporariamente que a esquerda fique no poder, isso acho que empolga, porque eu não vejo hoje ninguém batendo no peito e falando, é isso aí, eu apoio o Flávio é demais, ele vai promover uma grande transformação. Não, eu vi o cara falar, você apoia quem? Eu falo, o Flávio. Eu falo mais alto, é o Flávio. É um negócio envergonhado, ninguém tem orgulho de apoiar o Flávio, né? E o apoiador do Renan, ele tem muito orgulho, ele bate no peito, ele quer virar o apoio do pai, do tio, do filho, do primo. Várias pessoas que eu vejo, e eu tenho feito eventos em todo o país, que aliás, isso é um ponto curioso também, eu só parei para fazer pré-campanha para mim agora, porque o resto eu passei rodando o Brasil, fortalecendo o partido nos estados e também fazendo pré-campanha pro Renan, mas todos os lugares que eu passo, em que nós temos os nossos congressos, nós não estamos só conversando, dialogando com a nossa própria militância. A nossa militância tem trazido pessoas que nunca estiveram abertas a nos ouvir. E que pela primeira vez, nessa eleição, por ver que nós temos propostas, os únicos, aliás, que têm proposta até agora, que a gente tem fundamento, que a gente tem capacidade de articular essas ideias, essas propostas, um público que nunca parou para nos ouvir está indo presencialmente nos nossos eventos. Eu não tô nem falando da audiência em rede social. Eu tô falando do militante que convence um cara que não acompanha política, convence um cara que não gostava da gente a ir no evento e escutar a gente. Quando o cara escuta, a maioria sai, por assim dizer, convertido, né? A maioria apoia, não à toa. Todas as pesquisas, sem exceção, mostram, e nós questionamos algumas delas, porque achamos o resultado pouco plausível, mas todas, nesse aspecto, todas sem exceção, mostram que o Renan tem o melhor conhece e vota. Né? Todas, sem exceção, mostram que, quando você compara o nível de desconhecimento com a intenção de voto, o maior conhece e vota é do Renan Santos. Né? Ele é muito menos conhecido que o Zema, muito menos conhecido que o Caiado, e ainda assim, ou ele empata, ou ele tá na frente. Né? A de hoje ele estava na frente no Poder 360, o que mostra um potencial de crescimento muito grande. Quando tiver debate na televisão, e todos os sinais que a gente recebe é de que o Renan será chamado, o nível de desconhecimento dele, que é 80-70, vai a 15-10. E aí existe um salto, né, de conhecimento, e como nós estamos vendo que a pessoa, em regra, que para escutar o Renan, passa a apoiar o Renan,
isso representa um crescimento muito grande, né? Essa eleição, teoricamente, é a primeira eleição, né, que vocês disputam com o partido próprio, né? E voltando, né, aos ideais do MBL lá atrás, agora é a primeira vez que vocês vão eleger uma bancada, né, do time de vocês, porque não adiantava você ser bem votado pelo coeficiente, às vezes o deputado que entrava nessa onda não era um deputado alinhado, né, com os ideais de vocês. Como é que você analisa, como é que você pensa numa bancada estadual em São Paulo, uma bancada federal lá em Brasília, a gente falando aqui do nosso estado? Não, é maravilhoso pensar que agora, se sobrar um voto sequer na minha eleição, que não seja da minha cadeira, ou seja, eu fiz a minha cadeira e eu faço um voto e esse voto vai para outro candidato, eu tenho 100% de certeza que esse candidato é honesto e está alinhado aos meus valores. Isso é muito bom, né? Não tem nenhuma preocupação de que o meu voto vai ajudar qualquer pessoa do Centrão a entrar na Câmara dos Deputados. Até, eu me lembro que na eleição passada, né, e na eleição passada eu só fiz a minha própria cadeira, não ajudei ninguém. Mas falaram, olha, não vote no Kim, porque na chapa dele tá o Kid Bengala, então você vota nele e vai eleger o Kid Bengala atrás. Então, nós não teremos, né, mais nenhuma preocupação de ter o Kid Bengala na nossa chapa. Vamos eleger pessoas 100% alinhadas. E isso, mais uma vez, né, eu fico muito feliz com isso. Eu estava até ontem participando de uma live com pré-candidatos a deputado federal, do Partido Missão, e falando para eles, olha, tendo uma bancada a gente consegue estar em 100% das comissões, a gente tem mais poder no plenário, a gente consegue pautar mais projetos, aprovar mais projetos. Aquilo que eu faço sozinho, com uma bancada, é assim, potencializado a milésima potência, tendo mais deputados e uma bancada grande, como eu imagino que a gente vai fazer nessa eleição. Então, é uma mudança muito grande de patamar, nós vamos ter muito mais importância no debate público, vamos ter muito mais importância para aprovar e pautar os projetos que a gente quer, barrar os projetos que a gente não quer. Vai ser uma transformação grande, vai ser um aumento no nível da qualidade do debate público nacional muito grande. O Partido Missão ter uma bancada. Agora, Kim, deixa eu girar umas perguntas dos nossos ouvintes, até porque também você tem agenda e nós já estamos, né, indo para o final da nossa entrevista. Kim, o que você acha da segurança pública e se esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda na eleição, é a participação do Caio? Tem também aqui o Regis Barbosa, que gostaria de saber quando será divulgado as propostas de campanha, deve estar citando, né, o Renan. E aí, Kim, e eu quero que você fale para nós também, você falou, e o Renan já tinha falado semana passada, se o Renan for eleito, você é ministro. Que ministério você gostaria de atuar? Não, ali será um novo ministério, né, que nós anunciamos, que é o Ministério da Reforma de Estado, né, um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, então pela necessidade de fazer uma reforma administrativa, pelo Ministério da Previdência, que vai passar para a gente fazer uma reforma previdenciária. Então, tudo que envolve digitalização de governo, uso de inteligência artificial no governo, carreiras do governo. Eu vou ter a missão de passar um pente fino em 50 mil cargos de livre nomeação que o governo, a presidência da República tem, pra gente só ter pessoas técnicas, pra gente manter quem faz o trabalho decente, passar limpa em quem é corrupto ou em quem não é tecnicamente preparado. Então, seria esse o ministério que eu assumiria. Falando sobre a pergunta de segurança pública, eu acho sim que é o calcanhar de Aquiles da esquerda e que nós acertaremos uma flecha nesse calcanhar. A questão da segurança pública, porque um exemplo que eu sempre cito no plenário, né? Você tem um discurso, né, de suposta defesa das mulheres muito forte por parte da esquerda, mas esse discurso não condiz com a realidade. Por quê? Querem aprovar o PL da misoginia para criminalizar leitura de Bíblia em igreja e criminalizar piadas, né, em show de stand-up, como se isso fosse o problema de violência contra a mulher. Quando a gente aprovou um relatório para endurecer o cumprimento de pena para quem comete crime hediondo, então quem comete homicídio, quem comete o feminicídio, quem comete estupro, a esquerda pediu pra gente, mais especificamente o PSOL, para que só fosse na reincidência. Então, peraí, como é que você defende mulher querendo suspender rede social e criminalizar discurso religioso e piada, mas dizendo que só pode endurecer o cumprimento de pena se o estuprador estuprar 2 mulheres, se o feminicida matar a segunda mulher? Isso é completamente incompatível. O discurso garantista, o discurso de ressocialização deles, implica dizer que o estuprador e o feminicida ficam menos tempo na cadeia, porque eles podem ser ressocializados. Na minha avaliação, o homicida, o feminicida, o estuprador tem que ter ou pena de morte ou prisão perpétua, pena de trabalho forçado, ficar dentro da cadeia lá com a picareta quebrando pedra, né? Agora, na visão da esquerda, ele é um sujeito que pode ser ressocializado, né? Um estuprador, na visão da esquerda, é uma pessoa que tem condição de se recuperar e voltar a conviver em sociedade. O sujeito que pegou a mulher, amarrou no carro e arrastou no asfalto é um sujeito que tem condição de conviver em sociedade. Então, assim, o discurso garantista deles implica dizer que um sujeito que estupra um bebê tem o direito de voltar a conviver em sociedade depois de cumprir uma pena dentro da cadeia, né? Então, eu acho sim que esse é um calcanhar de Aquiles, né? O PT votou contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. A população não é tonta a ponto de achar que do nada o Lula virou um sujeito que combate bandido. Do nada o cara que fala que o roubo é só por causa de uma cervejinha decidiu aumentar a pena.
O meu projeto aumentou a pena. O PT votou contra. E Lula só sancionou porque é ano eleitoral. E porque ele sabe também que eu teria maioria para derrubar o veto dele. Não seria a primeira vez que eu derrotaria o governo Lula. Então, esse é um discurso. Vou colocar outro ponto. Eu fui relator de um projeto que impedia que um pedófilo chegasse perto de escolas, de parquinhos, de lugares voltados para crianças e que ele fosse sócio. Hoje, pedófilo pode ter creche. É nesse nível de insanidade. Quando eu falo que a gente vive no reino da barbárie, eu não tô brincando. Nós não estamos numa civilização no Brasil. Nós estamos num faroeste, nós estamos num bang-bang em que um sujeito condenado por pedofilia pode ter uma creche. E aí, naquele mês, nós tivemos um caso de menores de idade que promoveram estupro coletivo contra crianças, né? Então, juntaram um monte de marginal lá de 16, 17 anos e estupraram, né, crianças com menos de 14 anos e filmaram e publicaram isso na internet. Ou seja, não só tem o trauma psicológico pro resto da vida você lembrar daquela violência, mas também você ter aquilo revivido num vídeo na internet. E nós propusemos aumentar o tempo, e pra mim é uma medida muito branda, perto do que eu acredito. Sou muito mais radical do que isso. Mas a gente propôs aumentar o tempo de internação para um menor que comete um crime de 3 para 12 anos. Porque um sujeito que promove um estupro coletivo pedófilo não pode ficar só 3 anos preso, internado. A gente colocou 12. Na minha avaliação, esse sujeito a gente deveria ter uma nova constituição para quem promove estupro coletivo contra criança ser penalizado à morte, né? Ir pra um paredão, e ser enforcado, ir pra cadeira elétrica. Na minha avaliação, um cara que promove estupro coletivo contra uma criança merece isso. Mas eu só estava propondo, né, com o apoio do Partido Novo, partir de 3 para 12 anos. Não deixaram votar o meu projeto. O PT não deixou, ligou pro presidente da Câmara tirar de pauta, porque eles não queriam que eu tenho até dificuldade de chamar de moleque, né? Porque é uma coisa muito pior do que ser um moleque. De 16, 17 anos, não queriam que ele ficasse internado por 12 anos por ele ter promovido estupro coletivo contra uma criança. Então, sim, é o calcanhar de Aquiles da esquerda que a gente vai fazer questão de bater muito. Deputado Kim Kataguiri, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Já vou convidar para você voltar, porque a gente tinha debate aí para mais de 1 hora, mas a tua agenda eu sei que tá cheia e também os compromissos aqui com outras entrevistas. Mas, Kim, muito obrigado pela participação aqui conosco e volte sempre. Eu que agradeço, um grande prazer e já me comprometo aí, chamando, a gente está à disposição. Dia 1º de agosto, o evento mais importante do Partido Missão, o primeiro congresso do Partido Missão, em que nós vamos lançar oficialmente a candidatura de Renan Santos à presidência da República, a minha candidatura a deputado federal, candidaturas de mais de 500 candidatos a deputado federal que nós teremos após as convenções, um evento gigantesco, histórico. Nós estaremos nas capas de jornal como a nossa primeira convenção, como a oficialização do nosso projeto, e depois a gente vai pegar essa foto e comparar com a foto da vitória, da comemoração das nossas eleições. Então eu preciso que você participe desse momento histórico. Compre seu ingresso aqui no link da descrição do vídeo.